Boa tarde, professora. Oi, gente. Eu olhei o Augusto ali, eu falei, gente, agora é do 8º ano. Eu falei, não, gente, é nono. Esqueci que vocês já foram pro nono. E aí, passaram bem de ontem? Sim. É a Seara. Graças a Deus, passei bem também. Cansado, mas tá bom. É assim mesmo. Vocês estão cansados ou não? Um pouco, né, professora? Parece que... Eu não sei, vocês têm essa sensação? Parece que ficar na tela, assim, cansa mais do que dar aula normal, sabe? É verdade. Não sei, Oi, parece Pro. que eu... Oiê! Vou assistir um pouquinho no lugar do Ale, tá? Ah, Luísa, e o Ale não tá aí, não? Tá, é porque eu cheguei agora, eu tava no hospital com a minha irmã e ele correu tomar um banho rapidinho. Tá certo, mas tá tudo bem? Sua irmã tá boa? Ah, tá bem. Aí não deu tempo da gente assistir a primeira aula, não tava conectando direito. Não, tá tudo certo. O importante é fazer o que consegue, né? Rapidinho ele tá chegando. Tá joia. Deixa eu ir já compartilhando minha tela aqui, meninos. Toda vez que eu compartilhar, eu esqueço de colocar o som para ativar. Meninos, o último slide que a gente viu, a última explicação que eu dei foi sobre ligação covalente, lembra? Olha, hoje só a Gabriela vai abrir a tela. Cadê aquela galera de ontem? Só a Gabriela. Sacanagem, hoje eu tô sozinha de novo. Tá, não, professora, tô com a senhora. Isso aí, valeu, Gabi, obrigada. Não estou sozinha. Tem Deus aqui também, anjos da guarda. Então, a última explicação que vocês tiveram sobre ligações químicas foi ligação covalente. Confere? Aham. Se lembram? Já esqueceram? Vamos lá, então. Nós vamos começar hoje ligações químicas metálicas. É a única que falta para vocês fecharem ligações químicas. Meninos, essa matéria, vocês podem me informar, ela está no livro 2 ou no livro 3? Professora, tá no 3. No 3, né? E física, vocês não tiveram nada de física, né? Nada assim. Não. Só que Não. tá, é só para eu me organizar. Eu resolvi então, já que não teve física desde o começo do ano, eu vou terminar a química com vocês, né? A química do nono, e vou para a física na sequência, para não ficar desconexo. Então, ligações químicas metálicas. Vamos relembrar aqui quem são os metais. Se vocês tiverem uma tabela periódica aí, eu acho que é na página 13 que tem, ou é do livro 2, que é na página 13, eu acho que é do livro 2. Deixa ela aberta, porque é melhor para visualizar do que essa minha na tela. Então, os metais, eles estão representados aqui por qual cor? Amarelo? Amarelo, certo? Então, a gente tem aí muitos metais na tabela periódica. Quando fala metal, o que vem na cabeça de vocês, assim, primeira coisa? Ferro. Ferro. O que mais? Ai, valeu, João, abriu a câmera. Ouro. Ouro, né? E quando você pensa nesses metais, vocês pensam assim, quando fala metal, você pensa assim, em algum que pode ser líquido? Não. Eu mesmo só penso em algo sólido. Então, pode falar. Na minha cabeça também, quando fala metal, vem ferro, barra de ouro, sólido, né? Mas nem todo metal é sólido. Um exemplo aqui é o mercúrio, que ele é líquido à temperatura ambiente, tá? Mas a maioria, sim, é sólido.
Então, os metais, como diz aqui nesse trechinho, são elementos químicos que vão apresentar como principal característica física a capacidade de perder elétrons. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, essa tabela periódica minha está muito pititica. Mas eles têm tendência de perder elétrons. Se eles têm tendência de perder elétrons, eles vão ter muitos elétrons na camada de valência ou poucos? Muitos. Imagina que o máximo para ficar ideal tem que ser quantos mesmo? 8. 8, né? Então, 8. Se eles tiverem 7, é mais fácil eles perderem 7 ou é mais fácil eles ganharem 1? Ganhar 1. Ganhar 1. Olha só, então os metais, eles têm a característica de perder elétrons. Então, será que ele tem muitos ou será que ele tem poucos? 1, 2, 3. Tem poucos. Poucos. Repete? Ó, se os metais, né, esses elementos químicos, eles têm a capacidade de perder elétrons, eles gostam de perder elétrons, isso significa, João Vitor, que eles vão ter poucos elétrons na última camada. Porque se eles tivessem 7, por exemplo, era mais fácil eles ganharem 1 elétron do que perder 7. Entendeu? Então, os metais, geralmente eles têm 1, 2, 3 elétrons na última camada. Professor, Tá? Oi. fica meio estranho a senhora falar assim, ganhar, porque elétron é negativo. Mas ele vai ganhar uma carga negativa. Ah, tá, aí faz sentido. Não liga o ganhar a débito, não. Por exemplo, eu tenho 100 moedas e vou ganhar, porque aí você sempre vai estar com mais. A gente está falando de carga. Então, quando ele ganha uma carga negativa, ele fica mais negativo. Beleza? Então, pelo fato deles terem essa característica, né, de perder elétrons, então, geralmente, os metais, eles se tornam cátions. O que é cátion mesmo? Eletronegativo. Cátion é positivo. Certo? Eles são positivos, porque eles vão perder, eles não têm lá 1, 2, 3 elétrons na última camada. Se ele perder uma carga negativa, ele fica mais positivo. Por isso ele vira um cátion. Se eles ganhassem elétron, eles virariam ânions. Mas como eles têm a tendência de perder carga negativa, então eles ficam mais positivos. Você entendeu, Marco Aurélio? Eu fui por outra lógica. Pode falar qual foi a lógica que você seguiu. Só para eu Porque saber como como ele você tá está pensando. positivo, ele diminui. Eu fui por essa lógica, eu não fui pela forma de estar escrito. Não falei pela forma de estar escrito. Tá. Então é igual eu falei para a Gabriela. Quando ele ganha carga negativa, ele fica mais negativo. Quando ele perde carga negativa, ele fica mais positivo. Porque o que vai mandar ali é a quantidade de cargas positivas e negativas. O positivo sempre está no núcleo e o negativo sempre está ao redor orbitando. Beleza? A positiva eu não altero, só a negativa. Então, ou ele perde elétron, ou ele ganha elétron. Então, por essa razão, né, eles vão poder realizar 2 tipos de ligações químicas, os metais. Ou eles fazem ligação iônica, que é aquela onde um doa o elétron e o outro recebe, ou eles fazem a ligação metálica, que é o que a gente vai aprender hoje. Deixa eu arrastar aqui. Na ligação iônica, como a gente já viu, sempre vai ter interação entre um ametal e um metal. Por que isso, professora? Porque que geralmente é metal com ametal. Lembrando que os ametais são aqueles que não são metais, que estão na tabela periódica. Tá? Então, deixa eu ver aqui os ametais, que cor que tá aqui. Ó, o roxo, eles não são metais, são não metais. Então, eles são ametais. Beleza? Então, o roxinho é um ametal e ele vai ligar com o amarelinho, que é um metal.
Aí na ligação iônica vai ter essa interação, por quê? Porque o metal, ele tem essa tendência de perder elétrons. E o ametal, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Então, enquanto o ametal ele quer ganhar, o outro quer perder, o que eles fazem? Ligação iônica. Beleza até aí, nono ano? Sim. Tá. Aí eu quero que vocês me respondam. E a ligação metálica vai acontecer entre quais elementos? Chuta. Metal e metal? Metais? Metal e metal. Perfeito. Então, ela já chama ligação metálica porque ela vai envolver metais. Beleza? Ah, mas por que acontece isso, então, se todo metal, ele tem tendência de, voltando lá, formar cátions, né? Então, eles têm a tendência de perder elétrons. Estranho. Porque todo mundo quer perder. Ninguém quer ganhar. Então, como que eles se ligam? Alguém tem um chute? Porque aqui ficou óbvio, né? Um quer ganhar, o outro quer perder. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, na ligação metálica, todo mundo quer perder elétrons. Muito estranho. Vamos tentar entender esse negócio. Ó, átomos de um mesmo elemento metálico, né? Peraí, eu achei que era uma frase. Então, a ligação metálica acontece entre átomos de um único elemento metálico. Então, vamos pegar um elemento aí que foi falado, ferro, tá? Quando eu pego uma barra de ferro, eu tenho átomos de um mesmo elemento. É tudo ferro ali. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre átomos de um único metal e exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico diferente. Tipo o ferro ligar com o ouro. Então, isso não acontece na natureza. Não de forma natural. Porque todo mundo quer perder elétron, fica meio estranho esse negócio. Então, se a gente pudesse enxergar uma barra de ferro, como que ela seria com os nossos olhos biônicos? Eu teria aqui, em cinza, o núcleo atômico, que está cheio de prótons, e vários núcleos atômicos. Então, cada cinzinha desse, cada bolinha cinza é um átomo de ferro, tá? E esses vermelhinhos aqui, como se fosse uma água banhando eles. O que seria isso? Elétrons. Elétrons. Então, a gente vai ter um mar de elétrons que fica orbitando em torno de todos os núcleos. Como ninguém quer ganhar, todo mundo quer perder, então todo mundo fica perdendo o tempo todo. Aí perdeu, recebe de outro, perdeu, recebe de outro, perdeu, recebe de outro, perdeu, recebe de outro. E aí a gente tem uma corrente elétrica. Por isso que a gente, quando está chovendo, a gente não corre calçar um chinelo de ferro. Fala. Mas de onde surge o que o primeiro ganha, no caso? Como assim, de onde surge o primeiro ganho? Porque a senhora falou que vai perdendo, mas de onde nasce a energia, no caso? Nossa, aí se eu conseguir explicar essa para você, João Vitor, eu consigo explicar Deus. Ó, é tipo criptonita. Existe Ficou muito elementos... difícil para explicar, não. Não, mas assim, ó, como que surgiu o primeiro elemento químico? Né? Já é um objeto de estudo, assim, acho que da filosofia. A gente não sabe, a gente sabe que os átomos mais simples são os de hidrogênio, né, que é o menor possível. A gente sabe que as estrelas, que é de onde provavelmente surgiu uma explosão, são feitas basicamente de hidrogênio e hélio. E aí, como foi surgindo os outros, se eu souber explicar isso para você, aí eu posso aposentar, que eu vou ganhar o prêmio Nobel. Mas o que a gente sabe, João, que toda barra metálica, então vou pegar uma barra de ouro, uma barra de ferro, uma barra de cobre. Se eu pudesse enxergá-la, ela seria assim, com os núcleos, né, que são feitos de prótons, e um mar de elétrons banhando tudo. Por quê?
Porque esse elétron, ele não para em lugar nenhum, ele fica caminhando, depois ele volta. Ah, professora, então se ele fica caminhando, ele forma tipo uma corrente elétrica. É por isso que a gente usa metal para fazer ligação elétrica. Se eu descascar o fio aqui do meu fone, vai ter um fiozinho de cobre. E por que está passando eletricidade aqui? Porque o cobre, ele é feito igualzinho esse desenho aí. Como se cada bolinha cinza fosse um cobre e fica banhando aqui o cobre, o núcleo do cobre, as cargas negativas. Isso permite a passagem de eletricidade. O Thomas Edison, né, que descobriu isso, nossa, o cara, ele conseguir chegar nessa conclusão não foi fácil. Não tinha nada para fazer, né, professora? Que é isso? O cara só trabalhava. A gente deve muito a ele. Se não fosse ele, a gente não estava aqui agora. Imagina, ia estar cada um na sua casinha na pandemia, sem saber o que estava acontecendo no mundo, sem poder conversar com os outros. Então, viva Thomas Edison. Pessoal, então, os cátions de um metal, eles vão se encontrar unidos por um mar de elétrons vizinhos. Eles vão recobrir toda a superfície do metal, como se fosse um líquido mesmo, passando. Por isso, a corrente elétrica pode ser transmitida sem muita resistência. Se eu pego, por exemplo, um plástico, né? O plástico, ele consegue passar corrente elétrica? Não. Por quê? Porque não vai ter esse monte de elétrons querendo sair de um átomo para ir para outro. Então, eles estão aqui estáveis. Eles estão aqui paradinhos. Beleza? Então, aí que acontece uma ligação metálica entre elementos entre átomos de um mesmo elemento e com essa corrente contínua de elétrons. Professor, A grande maioria... Oi, Joyce. nossa, uma pergunta meio estranha aqui. A estrela é feita de quê mesmo? Repete que eu não entendi. O quê? Qual que são os elementos químicos que compõem a estrela mesmo? Que a senhora tinha falado, Hidrogênio, né? E hélio. Se eu pegar o hidrogênio e hélio, eu consigo fazer uma estrela em casa? Primeiro que é difícil pegar o hidrogênio. Ele tá aqui, mas eu não consigo pegar, né? Para manipular. E é assim, ó. Todo átomo de hidrogênio, ele tem um elétron na última camada. O sonho dele é ser igual ao Elinho. O Elinho tem quantos? 8. O hélio é o único que tem 2 lá dos gases nobres. Vamos voltar lá na tabela para vocês olharem. Olha o Elinho aqui, ó. Tá vendo que tá escrito 2? Que ele tem 2 elétrons. O hidrogênio, ele almeja ser o hélio. O sonho de consumo dele é se tornar hélio. Então, as estrelas, elas são ricas em hidrogênio. E o hidrogênio é extremamente instável, porque ele quer se tornar hélio. Ele quer ficar com 2 elétrons. Então, ele é reagente, ele quer ganhar um elétron para ele ficar com 2. Conforme a estrela vai ganhar, os hidrogênios que estão lá formando a estrela, eles vão ficando estáveis. Por isso que uma estrela, ela é cíclica. É como se fosse uma chama. Uma hora essa chama vai apagar. O nosso Sol um dia vai morrer. Toda estrela nasce e morre. E por que ela vai morrer? Porque vai chegar uma hora que ela vai estar estável. Todos os átomos de hidrogênio dela vão ter virado hélio. E aí não tem o que reagir mais. Ela para de inflamar. Eu não sou muito entendida de astronomia, mas eu sei. Professora, oi, Natália. E tem como, tipo assim, se formar outro Sol? Forma o tempo inteiro. O tempo todo estão se formando, estão nascendo estrelas no céu. E outras estão morrendo. Não, mas agora eu falo Sol. Tipo, você Sol fala mesmo. No nosso sistema, você diz? É. Natália, eu não sei, assim, no nosso sistema se tem essa possibilidade. Porque para acontecer a primeira explosão que deu origem ao nosso sistema, é porque estava tudo muito instável. A instabilidade, ela vai em busca da estabilidade. Então, os elementos que estavam ali, todos juntos, como se fosse, vamos imaginar, né? Um caldeirão cheio de gases. Eles estavam ali e daí até que reagiu e explodiu. Esse foi o princípio.
Não sei, mas que é assim que são formados os sistemas, é. Agora, se tinha alguma coisa antes, eu acho que tinha também. Então, o Big Bang, ele é fato? Eu acho que ele é fato. Mas que Mas eu acho que talvez também ele já não tinha foi o coisa antes. começo de tudo. Ele foi um dos princípios, um nascimento. Mas eu acho que... Mas é complexo, né? Nossa, é demais. Você pensar essas coisas, assim. Vocês já assistiram o filme do Stephen Hawking lá? A Teoria de Tudo? Ai, assistam. Acho que tem na Netflix. Anota aí pra vocês assistirem. Eu assisti, eu amei. Nossa, professora, me dá uma preguiça esses filmes. Não, João, mas é Eu gosto legal. de filme de ação. Não, mas esse é Comédia. bonito. É uma biografia, é bonito até. Aí que eu não gosto. Eu gosto que a história é real, é verdade. Ninguém tá me enganando. Colocar Qual que é o cá, nome? A história professor. real que eu gosto Ai, é de professora. terror. pra É eu muito ficar com bom o medo. filme. Não, A Teoria de filme é Tudo. real, é sem graça. Bom, não é aqueles que do nada eles colocam um vampiro, Eu já um assisti peixe que voa no ar. Nossa, é incrível. Eu amo esse filme assim, nada a ver. Eu já assisti Eu esse gosto. filme. Já é bom, não é, Viviane? Nossa, muito bom. Tô falando, gente, ó. Ó, eu gosto também de Harry Potter, assim, assim, magia. Mas se você for ver, a magia tem muito da química, né? Os alquimistas, na verdade, eles eram químicos. Então, vamos voltar lá. Então, meninos, Ainda a bem que eu não grande... gosto de Harry Potter. Eu gosto. Eu li todos, assisti no cinema Nossa, ainda. Harry Potter é a melhor coisa que eu vi na minha vida. Ó, a grande maioria dos metais já identificados, porque pode ser que apareça uma criptonita aí que ninguém nunca viu, ou que veio de outro planeta, ou que ainda não foi descoberto, pode ser. Mas dos que já existem, que já estão na tabela periódica, né, eles vão ter mais ou menos as mesmas propriedades, as mesmas características. Então, eles têm facilidade em perder elétrons, todos eles, elevado ponto de fusão. Então, vamos supor que eu quero esquentar uma barra de ferro até que ela vire líquido. Eu tenho que doar muito calor? Então, alto ponto de fusão. Para passar do estado sólido para o líquido, tem que dar muito calor. Tem que chegar lá com um maçarico, como é que chama? Solda. Elevado ponto de ebulição. Então, se é difícil para o sólido virar líquido, imagine para virar gás. Quanto que eu tenho que dar de calor para uma barra de ferro para ela evaporar e virar gás? Então, é muita coisa. Outra coisa, todo metal ele vai ter boa condutividade elétrica, porque os elétrons ficam passeando no redor dos átomos, e boa condutividade térmica. Já esqueceu, foi fazer brigadeiro? Deixou a colher lá na panela, a hora que você foi pegar, você queimou a mão? Então, todos os metais, eles são bons condutores de calor, né? E eles têm um brilho característico. Então, quem é entendido, quem é da geologia aí, ele olha, ele bate o olho, ele sabe o brilho que o ouro tem, o brilho que o ferro tem, né? Ele sabe diferenciar um latão de um ouro, um alumínio de uma prata, porque são metais diferentes. Bacana, né? Eu nunca pensei em fazer geologia na minha vida. Vocês conhecem essa profissão? Não. Pois pensem nela com carinho, porque é uma profissão que dá grana, tá? Porque aqui em Goiás tem muita cultura do médico, do doutor. E o povo, para ser rico, tem que ser doutor aqui. Não é bem assim, gente. Tem muita profissão que dá dinheiro, muita profissão que a gente não é instruído a procurar. Geologia é uma profissão super legal, dá uma renda boa. Você vai extrair minério do solo. Eu vou passar até um videozinho sobre isso para vocês. Aí eu não fiz geologia porque nunca ninguém falou para mim, por que você não faz geologia? Eu nunca pensei. Aí eu morei numa cidade de mineração e eu vi o tanto que mineração dá grana. Tanto é que nós fomos descobertos, nós brasileiros, pelo nosso ouro. Então, assim, meus antepassados que passaram aqui já tinham pensado nisso e eu não pensei. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa no chat, porque eu não estou acompanhando. O Pedro Lucas falou aqui que o calor... Oi, Pedro. O calor para derreter o ferro é de 1.500 graus acima.
Dr. Stone, ele falou que é legal. Fala bastante sobre a evolução da ciência na humanidade. Esse Dr. Stone é seriado, Pedro? Não responde. Na hora que ele responder, eu falo para vocês. Meninos, e agora a gente vai fazer uns exercícios e por fim eu vou passar o videozinho lá. Ó, agora são 4h27. Vai lá, pega aí papel e lápis pra gente fazer. Ou abra um livro 3. Qual página? Página 11. Vamos lá, meninos. Indique as afirmativas verdadeiras. Eu vou ler e aí vocês vão me falar se é verdadeiro ou se é falso. Metais têm tendência a formar cátions? Sim, sim. Por quê, Gabriela? Porque os metais perdem elétron? Perfeito. Então, eles têm a tendência de perder carga negativa. Sendo assim, eles vão ficar mais positivos. Então, vão ficar cátions. Não metais. Então, os não metais têm tendência a formar ânions? Sim. Sim, Sim. Por quê? porque eles ganham. Ganham o quê? Carga negativa. Ela- Carga negativa. Perfeito. Então, quando ganha carga negativa, vira ânion. Se eu pegar um balão com gás hélio, sabe aqueles que a gente põe na boca e fica com a vozinha fina? O que vai ter lá dentro? Moléculas de hélio? Sim, Sim. O que é uma molécula? Quem define aí? Eu acho que são... É um conjunto de átomos. Ai, que lindo, é isso mesmo. Um conjunto de átomos. Então, quando eu pego um balão cheio de hélio, lá dentro eu vou ter, então, átomos de hélio ligados? O João Eu Vitor acho tá que balançando sim. a cabeça assim. sim. Vamos voltar na tabela. Pra gente lembrar do Hélio nervoso. Hélio nervoso é um gás nobre? É, É. Os gases nobres são chamados nobres. Por quê mesmo? porque eles têm 8 na... Última Porque trem camada. de valência lá é massa? Não lembro, 8. mas é Camada de valência. isso. Aí eles são estáveis, não é? Sim. Eles são da nobreza, eles não querem conversar com ninguém. Exceção disso é o hélio, né? Que tem só 2. Mas mesmo ele tendo 2, ele está satisfeito com isso? Então o hélio, ele quer ligar com outro hélio? Ele quer fazer casamento ou ele já está resolvido? Já tá resolvido. Então vou repetir a pergunta. Se eu tiver um balão cheio de átomos de hélio lá, perdão, já falei a resposta. Cheio de hélio lá dentro, eu vou ter átomos isolados ou moléculas? Moléculas. Ó, alguém falou certo aí. Eu vou ter átomos ou moléculas? Átomo é o elemento sozinho. Molécula é quando ele se Moléculas. liga. Vai ter átomos. Vou ter átomos. Porque o hélio, ele é satisfeito, ele não quer casar com ninguém. Ele vai morrer solteiro. Certo? Então, eu não vou ter moléculas, eu vou ter átomos. O átomo de cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele é um átomo estável? Né? Não, né? Quantos que ele quer ter? 8. 8. Então, o cloro, ele tem a tendência de ser um cátion ou um ânion? Ânion.
vai ganhar... Cátion. Ó, ele tem 7. Então ele vai ser um ânion. Ele quer ganhar uma carga. Só que essa carga que ele ganha, ela é positiva ou negativa? Negativa. Negativo. Então, ele vai virar um Ânion. Ânion. ânion, tá? Então, vamos ver. O átomo de cloro com 7 elétrons na última camada é um átomo estável? Não, ele é instável. E a existência de uma imensa variedade de substâncias naturais, né? Então, se a gente pega aí, igual eu mostrei, aquele monte de rocha ali para vocês, de minério, deve-se a capacidade de os átomos se combinarem entre si? Sim. Sim, não. Eu acho que não. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos raciocinar. Se tem um monte, se a maioria da tabela periódica é metal, e os metais têm a tendência de perder elétrons, então é porque eles não estão satisfeitos, não é? Se a maioria está insatisfeita, então eles querem fazer o quê? Casar. Eles querem fazer ligação. Então, olha aí, a existência de uma imensa variedade de substâncias naturais deve-se à capacidade de os átomos se combinarem entre si. É verdadeiro. Verdadeira. Ô, professor, você quer fazer suspense? Ah, não, hein? Vocês pensarem, se eu der tudo pronto. Meninos, ó, eu gosto de enxergar a tabela periódica tipo o alfabeto. A gente tem aí 23 letras, não é? 23? Ou é contando x, y, não é mais? 26, né? W, x e y, tem 26. 26 letras, quantas palavras a gente consegue fazer? Pensa em todos os idiomas possíveis. Milhões. Infinitos. Exceto o mandarim, que eu tô com problema com o chinês, assim, ultimamente. Desculpa se tem algum chinês na aula. É brincadeira. Isso também, né? Então, eu consigo fazer inúmeras palavras, incontáveis. Aí pensa, os elementos químicos, eles são aí 111, eu acho, se não me engano. Quando eles se combinam, eles são capazes de formar, nossa, zilhões de substâncias. Então, quando eu pego o plástico, eu tenho um tipo de elemento, de substância. Quando eu pego aqui essa colher, eu tenho outro tipo de substância. Quando eu pego a água, eu tenho outro tipo de substância. Então, cada Professora, é uma substância feita da ligação de elementos. Oi. mas essa ligação aí dos produtos da tabela já foram feitas todas ou não? Não. Tanto é que existe uma profissão que se chama engenharia de materiais, que é onde eles vão desenvolver materiais novos. É tipo o caldeirão da bruxa, fica lá mexendo para ver o que sai. Entendeu? Pega lá asa de morcego, pata de barata, mistura com olho de não sei o quê, e aí a gente vê o que dá. Então, não. Ainda a gente tem muita coisa para descobrir. Gente, eu esqueci de colocar um xizinho aqui, mas a E tá correta, viu? Vamos fazer a próxima aí. Deixa eu ver as horas, meu Deus. Ai, vamos lá. Sabendo que o flúor tem 7 elétrons na última camada e o cálcio tem 2, responda. Como é a fórmula mínima do composto formado entre esses 2 elementos? Fórmula mínima, vão lembrar, ó. Oxigênio. Ele faz ligação covalente. Então, eu preciso de 2 oxigênios para eles compartilharem elétrons. Aí eu tenho o O2, não é? H2O significa que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí, então, se o flúor, que tem 7, e o cálcio, que tem 2, eles querem se ligar, como que ficaria a fórmula desse composto? Pergunta B, já vou perguntar todas. Quantos elétrons existem na camada, na última camada, dos 2 íons que formam o composto? C, qual é a valência de cada átomo? E D, qual é a carga elétrica de cada íon? Nossa, o menino vê isso e já surta. Ele fala, meu Deus, não dou conta. Faz o seguinte, meninos, vai lá na tabela e consulta a tabela.
Tabela foi feita para consultar, não para decorar. Acho cálcio e acho flúor. Professora, na apostila, Fechou. na apostila 3, não tem a tabela, não tem? Eu acho que não, acho que só na 2. Ah, tá, calma então. Acho que é a página 13 na 2. Acharam, meninos? Professor, eu achei, mas eu não tô entendendo o que é pra fazer. Você tem que olhar o cálcio e olhar o flúor. Olhei. Vamos primeiro começar pela C. Qual que é a valência de cada átomo? Ou seja, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Cálcio 7, tem 2. 2 e o flúor tem 7. Isso. Eu já sabia. Eu coloquei aqui, mas eu fiz vocês procurarem de propósito. Nossa, professor, maldade isso. Vocês têm que aprender. Ó, o cálcio, ele vai ter 2 elétrons aqui. É mais fácil ele ganhar 6 ou ele perder 2? Perder 2? Perder 2, né? O flúor, ele tem 7. É mais fácil ele ganhar 1 ou ele perder 7? Ganhar 1. Ganhar 1. Então, um quer perder, o outro quer ganhar. Isso já é bom. Vai dar casamento aí, hein? Aí, meninos, quando eu coloco aquilo naquela fórmula de Lewis, que a gente chama, mostrando aqui que o cálcio tem 2 e o flúor tem 7, o cálcio doa 1 elétron para o flúor e esse flúor ficou satisfeitíssimo com 8. Só que o cálcio, ele tem muito amor para dar. Ele tem mais 1 aqui para dar. Então, ele vai doar mais 1 elétron para um outro átomo de flúor. Então, esse casamento não vai ser uma tríade, vai ser um triângulo amoroso. Eu vou ter 2 átomos de flúor e 1 de cálcio. Como que fica a fórmula, então? Que é a primeira pergunta. A fórmula seria seca valente, iônica ou metálica? Não. Seria tipo H2O, O2. Ah, tá. Ficaria CF2? CaF2, perfeito. Essa seria, então, a fórmula dessa ligação química. Professora, mas não pode colocar o contrário, não? Não. Aí é uma convenção, Bruna, porque assim, ó, sempre a gente vai colocar na frente quem está doando, tá? O cátion. E sempre a gente vai colocar depois quem está recebendo, o ânion. Então, essa é uma convenção química. Ah, tá, entendi. É tipo assim, vamos usar M antes de P e B. Por quê? O N tem o mesmo som, mas é uma convenção da língua portuguesa. Aqui na química eles têm essa convenção, colocar sempre o cátion primeiro. B. Então, quantos elétrons existem na última camada dos 2 íons que formam o composto? Ele quer saber do íon, ele não quer saber do elemento químico isolado. Então, se o cálcio doa 1 elétron aqui para o flúor, quando o flúor vira o íon aqui, ele fica com quantos elétrons aqui?
8. 8. 8. E o cálcio, quando ele doou esses dois aqui, ele ficou com quantos? 8. 8 também. 8. Então, a resposta aqui é 8 elétrons cada um. Qual é a valência de cada átomo? A gente sabe aqui que o cálcio 7, tem 2 e o flúor tem 7, né? 7 elétrons. Vocês sabem que esse E com menusinho do lado significa elétrons, né? Aqui, ó. O símbolozinho E menos significa elétrons. Quando vocês Sim. virem assim, é porque é elétrons. Agora qual a que é gente sabe. Que bom. E qual que é a carga de cada íon? O F, o flúor, ele ficou uma vez negativo, não é? E o cálcio? Duas vezes positivo? Duas Positivo. vezes positivo. Perfeito. Posso passar, galerinha? Calma aí, professora. Tô calma. Pode agora? Pode. Pessoal, eu vou deixar para passar o vídeo do que eu falei para vocês, da exploração de minério, na próxima aula, porque vai encerrar. Vamos só resolver essa questão aqui, ó. Por que o íon cloro, Cl-, é mais estável que o átomo de cloro? Vamos voltar na tabela lá e ver o cloro, ó. Esse eu não peguei. Cloro. Apesar que essa minha não fala. Deixa eu ver, cloro. Acharam cloro? Achei. Tem 17 prótons, portanto 17 elétrons. Quando a gente distribui aqui, ele fica com 1 elétron na última camada. É isso mesmo? É 6? 6. 6, obrigado. Eu confundi. Se ele fica com 6, é mais fácil ele perder 6 ou ele ganhar 2 para ficar com 8? Ganhar 2. Ganhar 2. Gente, ele fica com 6, não é 7, não? Com 7 no final, professora. Ah, tá. É porque eu ia falar que tá doido. É 7. Eu fiquei na dúvida se era 1 ou 7. Então, ele tem 7. É mais fácil ele ganhar 1 ou perder 7? Ganhar 1. Ganhar 1. Quando ele ganha uma carga negativa, ele fica mais negativo. E por que que o íon cloro, ele é mais estável que o átomo de cloro? Porque ele fica com 8 na camada de valência? Justamente, Bruna. Então, todos os átomos, né, com exceção do hélio e do hidrogênio, querem ter a estabilidade dos gases nobres. Quando eles ficam com 8, eles ficam estáveis. O cloro, que tem 7, ele se torna um íon negativo quando ganha um elétron, né, mas ele se torna mais estável. Essa era a resposta. Pessoal, então nós vamos finalizar a aula aqui. Eu coloquei hoje na plataforma de vocês um fórum para que vocês respondam, tá? Esse fórum é um fórum de perguntas e respostas. Porque a gente vai fechar um assunto, vamos começar outro, e eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida. Se você não tiver nenhuma dúvida, se você falar, não, já sei tudo de cor salteado, pelo menos coloca seu nome no fórum com a série que você tá? Para eu saber que você acessou o fórum, que você não tem dúvida. E quem tiver dúvida, deixa a pergunta lá, que em breve eu vou responder. Tá? Professora, mas não tem nada para responder não, né? Não tem perguntas prontas, não é um questionário. É um fórum, é um debate, é um tira-dúvida. É como se a gente estivesse perto um do outro.
Eu sei que tem gente que durante a aula fica com vergonha de falar. Mas aí a hora que vai fazer o exercício, empata lá e aí não pergunta. Então lá é para perguntar. Beleza, meninos? Então, até amanhã, se Deus quiser. Me lembrem de passar o vídeo amanhã, tá? Ah, Beijo. tchau. Tá bom, Com tchau, Deus. pessoal. Tchau, Beijo, com pessoal. Deus. Tchau.